programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja nesta edição, educadores e educadoras falam do enfrentamento ao desmonte da escola pública durante o encontro latino-americano em Belo Horizonte. Por uma educação libertadora, profissionais da educação saem em defesa da liberdade de educar. A CUT Minas diz não ao golpe e defende mais união dos trabalhadores. Educação em debate. A pedagoga Nilma Lino Gomes, ministra das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos do governo da presidenta Dilma Rousseff, afirma durante o encontro do Movimento Pedagógico Latino-Americano, no debate Educação Pública, Democracia e Resistências, que é preciso resistir a essa onda neoliberal que toma conta do Brasil e de outros países da América Latina. Ministra, nesse processo de resistências, de que forma a educação pública pode dar a sua contribuição? A educação pública já dá uma contribuição, porque se tem algo que nós, os educadores e as educadoras, e principalmente aqueles que cuidam da educação pública, têm feito no Brasil, é resistir contra toda forma de ditadura, de conservadorismo, de fundamentalismo. A nossa educação pública no Brasil, ela tem avançado muito. Engana quem pensa que a educação pública não é uma educação de qualidade. Nós temos avançado sim, porque nós temos avançado inclusive na qualificação dos nossos docentes e das nossas docentes, nós temos avançado nas discussões curriculares e também, cada vez mais, principalmente os governos democráticos populares, eles têm levantado a educação pública como uma das suas bandeiras políticas necessárias para a construção de uma democracia. Então, também a educação pública nos ajuda e ajuda a democracia e resiste quando nós fazemos análises críticas com os nossos estudantes, quando nós consideramos os nossos estudantes como sujeitos de conhecimento, sujeitos de saberes e sujeitos de direitos, e a participação social, que antes era alguma coisa embrionária na nossa educação pública, hoje nós já temos várias formas de participação social e elas têm ajudado a reeducar a nós mesmos como educadoras e educadores e também a reeducar a própria escola, a própria instituição escolar. Eu não tenho uma visão negativa da educação pública, não tenho uma visão negativa da escola pública e nem dos profissionais que lá atuam. Eu sempre estudei na educação pública, fui uma profissional da educação pública e sou até hoje na universidade e sei o quanto de luta, e quanto de avanço, e quanto de história nós temos na contribuição da democracia do nosso país e da resistência, principalmente nesse momento que é uma resistência ao golpe. E o que as pessoas, de uma forma geral, aí contextualizando a conjuntura, podem fazer ou ficar alertas e dizer assim, olha, esse meu direito está prejudicado ou correndo risco de ser extinto. O que a senhora diria assim, é primordial a gente abrir os olhos porque isso pode acabar, isso tendo em vista o golpe que está em curso? O que pode acabar é o grande processo que nós construímos ao longo desses 13 anos de garantia dos direitos. O próprio direito à educação pública, o direito à saúde pública, o direito ao gênero, à raça, a ser quem se é, e principalmente as políticas de ações afirmativas que nós construímos ao longo desses anos com acesso ao ensino superior de grupos, de coletivos sociais que antes não faziam parte desse nível de ensino, como por exemplo os jovens negros, os jovens quilombolas, os jovens indígenas. Nós hoje temos o acesso ao ensino superior público de outras pessoas por meio do ProUni, que é também uma política estabelecida pelo nosso governo, e temos um cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com leis inovadoras ou alterações inovadoras dessa lei, como, por exemplo, o ensino de História da África e das culturas afro-brasileiras. Hoje nós temos uma educação escolar indígena por lei e constitucional. Temos também uma educação quilombola que está se configurando como também uma outra modalidade da educação, um outro investimento na educação profissional, um outro investimento nos jovens e adultos com relação ao ensino técnico, como por exemplo o Pronatec. Nós temos também uma discussão curricular hoje muito diferenciada daquela que nós tínhamos há 20 anos atrás no Brasil. E eu acho que o que mais importante, que é um foco da educação que entende estudantes e professoras como sujeitos de direitos. E isso nós não podemos perder no Brasil. Lideranças
Forças populares, sindicais e estudantis falam das consequências do golpe para o povo brasileiro durante o encontro latino-americano. É importante a gente entender a questão do golpe, também como golpe contra as mulheres, contra o processo das mulheres estarem ocupando os espaços públicos, né? Não é à toa que a presidente Dilma foi tratada da forma que foi, com atos de violência, né? Antes do processo do golpe, teve o processo do adesivo que simulava a questão do estupro à presidente Dilma. Teve várias ações que faziam parte do processo, né, de opressão aí, do machismo, como que a Dilma foi tratada. Então, é um golpe contra as mulheres, né? É um golpe que visa aumentar isso que o Josi falou, né? Aumentar a questão do lucro do capital, com um processo grande de privatização de todas as áreas da vida humana, né? Principalmente saúde e educação. E a gente sabe que processos de privatização da saúde, da educação, sobrecarregam a vida das mulheres, porque somos nós mulheres que no cotidiano somos responsáveis pela questão do cuidado, né? Porque esse cuidado ainda não foi compartilhado por homens e mulheres. Então hoje nós mulheres somos as mais responsáveis, e não ter políticas públicas, né, de saúde, de educação, significa sim uma sobrecarga na vida de nós mulheres. É importante, a gente já viu aí os ataques que eles estão fazendo às nós mulheres, com a campanha A Bela Recatada do Lar, né, colocando uma imagem de mulher como do lado, né, como mulher que não está presente na vida pública, e a gente já deu as respostas, inclusive assim, um processo de dizer para esse governo golpista, para essa burguesia, que nós não queremos isso, inclusive com os movimentos organizados, com as mulheres que ainda não estão em movimentos, dizendo: nós não somos belas recatadas do lar, nós somos mulheres diversas, a vida pública é um espaço que nós mulheres podemos e devemos estar. As lutas da União Nacional dos Estudantes, UNE, e União Brasileira de Estudantes Secundaristas, UBS, com suas resistências e ocupações das escolas, têm fortalecido a luta contra a privatização da educação. A resistência que os jovens vêm fazendo a este governo mereceram destaques nas falas da estudante Júlia Lousada, do Levante Popular da Juventude. Nós, povo latino-americano, filhos de Índia Juliana, Comandante Ramona, Sandino, Zapata, Berta Cárceres, Carlos Marighella, Dandara, Zumbi e de tantos outros lutadores e lutadoras, ensinamos para os Estados Unidos e para o resto do mundo que nós não temos vocação para ser escravos, nós não temos vocação para ser povo colonizado, e que nós vamos dar esse recado de novo, com os nossos sangues e com o nosso suor. E eu acho que cabe ressaltar ainda o papel dos educadores. Eu acho que para a gente construir essa educação libertadora, que não nos ensine a ser escravos e que não nos ensine a ser povo colonizado, vocês, no cotidiano de vocês, têm um papel muito importante de construir uma educação nessa perspectiva latino-americana, que é muito novo do que a gente já viu no resto do mundo, que nos ensine a ser um povo livre. E que a gente aprenda que nesse próximo período tem alguns valores que eu acho que a gente, enquanto classe trabalhadora, precisa resgatar. O valor da solidariedade, da unidade e do internacionalismo, e saber que não são valores fáceis. Porque o internacionalismo contém o que tem de mais importante, de melhor das nossas organizações. Sabemos que os companheiros que estão aqui hoje do Paraguai, da Venezuela, de Honduras, da Argentina, têm muitas tarefas nos seus países, mas que eles vieram hoje para contribuir na nossa luta aqui no Brasil, por terem consciência de que só a gente junto, a gente construindo essa identidade de povo latino-americano, que a gente vai de fato conseguir barrar esses processos golpistas e avançar na luta contra o imperialismo. Ao parabenizar o movimento pedagógico latino-americano, Jocely Andrioli, da Coordenação Nacional do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, mencionou o último período histórico em que, segundo ele, a classe trabalhadora foi levada a se iludir na possibilidade de uma convivência harmoniosa de classes,
e que para isto bastava apenas fazer belos acordos e belas negociações. Lê do engano. Não temos dúvidas nenhuma que o imperialismo está dando um golpe em vários países da América Latina para determinar um novo passo no marco da exploração do atual sistema capitalista, do atual interesse da máfia, dos criminosos, da grande burguesia internacional que se articulam e a nossa burguesia brasileira atrelada a essa lógica para tornar tudo o que é público privado, para tornar todas as dimensões da vida em mercadoria, para poder aumentar as taxas de lucro desses bandidos nesse momento histórico. É isso com certeza que está por trás da tentativa de privatização das várias dimensões humanas, e a educação é caro-chefe nisso, porque isso significa disputar uma boa parte do orçamento dos estados para interesse privado, significa aumentar ainda mais a exploração da força de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e significa principalmente, talvez, aumentar ainda mais os objetivos de tornar a educação uma ferramenta cada vez mais de adestramento dos trabalhadores e trabalhadoras e não da possibilidade daquilo que o Paulo Freire dizia, da emancipação humana, né, do ser humano como um todo. A educação como meio de vida e não como meio de aprisionamento, né, ideológico, aprisionamento às lógicas do capitalismo. Infelizmente, no último período histórico, a classe trabalhadora foi induzida a se iludir com a possibilidade que era possível a convivência das classes de forma harmoniosa, pacífica e bastava fazer belos acordos, belas negociações. E perdeu-se a questão central, que é a capacidade ideológica de se colocar como ator e sujeito na história para dizer, peraí, nós precisamos construir um projeto de emancipação humana e não será nos marcos do capitalismo que isso será possível na nossa sociedade. Então a resistência tem muito a ver com isso hoje, porque a resistência frente ao golpe implica em nós termos muita criatividade e muita sabedoria em dar passos não apenas conjunturais, de dar passos estratégicos para de fato nós chegarmos daqui 50 anos e olhar que a classe trabalhadora se levantou, lutou e talvez derrotou o capitalismo e construiu de fato uma nova sociedade, que é o nosso sonho. Choque de realidade. O Encontro Pedagógico Latino-Americano sobre Educação Pública, Democracia e Resistências também apresentou as realidades de trabalhadores e trabalhadoras após os golpes de Estado no Paraguai e Honduras. As consequências nefastas do governo neoliberal na Argentina também foram denunciadas. Miguel Durralde, secretário de Educação do CETERA Argentina, abordou sobre a unificação das lutas no governo Macri, que, segundo ele, é o Temer de lá. Ele relata perdas de direitos, adoção de medidas neoliberais que só servem às elites, apesar dele ter chegado ao poder com o voto da classe popular da Argentina. A partir del 2015 estamos sufriendo un retroceso de todas las conquistas logradas en años anteriores, así que nosotros hemos pasado de estar en una resistencia propositiva, como fue en el gobierno anterior, ahora una resistencia hacia la ofensiva para defender todas las conquistas logradas. Así que un poco lo que queremos compartir con los compañeros es el papel que está jugando el sindicato docente y las centrales de trabajadores en este proceso de resistencia frente a los intentos de la restauración conservadora en la Argentina. Momento CUT Minas. O secretário-geral da CUT Minas, Jairo Nogueira Filho, durante o encontro latino-americano, voltou a parabenizar os educadores pela luta e disse que a central tem papel predominante na defesa de direitos de quem trabalha. E vocês nos ensinaram em 2011, na questão da resistência aqui em Minas Gerais, em 2011, na questão da formação do quem luta educa, da questão da unidade de fato, que é muito difícil.
Naquele momento era mais fácil o Sindiúti se recolher, ficar, né, recolhido dentro da sua base, tentar resistir de alguma forma, mas optou por ampliar a resistência e a gente conseguiu sair vitorioso daquele período para cá. E de novo, o Sindiúti, os educadores nos ensinam, né, um tema como esse, democracia e resistência na América Latina, trazer um debate como esse para a PH, no momento que a gente está vivendo de tanta turbulência, é ensinar para as outras categorias, que a gente tem visto aí vários companheiros e companheiras de outras categorias se recolhendo, achando que se cuidar da sua categoria, do seu mundinho, vai resolver o seu problema, e não vai. Muitas categorias não têm nem a coragem de fazer o debate fora dele, da questão do golpe. E a gente está aqui hoje vendo vocês essa demonstração para a gente que é possível resistir e de forma unitária na América Latina. Então, vocês são os parabéns pela proposta da atividade, parabéns por ter feito essa atividade aqui em BH, em Minas Gerais. Que vocês saiam desses 2 dias aí com muitas questões para nos ensinar, o movimento sindical de Minas, para a gente conseguir resistir. Nós estamos vivendo um momento muito ruim, de muita turbulência, né? Que vai piorar muito agora no segundo semestre. Mais de 500 profissionais da educação participaram do encontro latino-americano e falaram sobre a importância desse espaço. Profissão educador. Lecioni Pereira Pinto, diretora estadual do Sindiúti, subsede de Capinópolis. Esse encontro está sendo muito importante porque a gente está tendo a oportunidade de ver os vários olhares sobre o movimento da educação na América Latina. Os debates apresentados têm contribuído para a gente poder avaliar o momento político que o Brasil está vivendo, né, com o golpe que nós estamos vivendo, o golpe de 2016. E eu acredito que, mais do que isso, tem contribuído para a gente poder aumentar a nossa esperança, aumentar a nossa organização e acreditar que coletivamente é possível a gente mudar a situação que está colocada. Então, parabéns aos organizadores, eu estou muito feliz de estar participando desse encontro. Sou Júlia Maria dos Santos Serra, da cidade de Leopoldina. Esse encontro está sendo maravilhoso, porque sempre acrescenta muito ao nosso conhecimento, enriquecer, né, a nossa cultura, está politicamente correto perante os nossos ideais políticos, né? Então está sendo muito importante, muito oportuno tudo que está se passando aqui hoje. Agradeço ao Sindiúti pela oportunidade de aqui estarmos tendo essa capacitação. Sou Eduardo Silveira, advogado e analista educacional, e acho importante encontros como esse que estamos tendo aqui para falar sobre a disputa de força e a necessidade de nós levantarmos bandeiras novas contra a direita que quer acabar com os direitos dos trabalhadores e principalmente com a educação pública e para todos. Meu nome é Maria Beatriz Fontoura, sou da subsede de Capinópolis e estou aqui representando a classe dos professores. Gostei muito do encontro que nós tivemos aqui agora, é de muita importância esse encontro que nós fizemos, porque a gente pode ver que os problemas educacionais que nós temos no nosso país nada mais diferente de outros países nossos vizinhos. E se a gente quiser realmente mudar a realidade educacional do nosso Brasil e dos nossos países vizinhos, né, co-irmãos, nós temos condições para isso, porque nós temos luta para isso, nós temos convencimento disso e nós vamos à luta sempre, sempre à luta. E nós vamos conquistar sempre, porque nós não vamos desistir. Este encontro, que balanço você faz, é um encontro que reuniu mais de 500 pessoas, educadores, né, profissionais da educação e representantes de vários países da América Latina. Para nós de Minas Gerais foi um momento único, porque nós conhecemos a realidade do movimento dos trabalhadores em educação de outros países. Vimos como foi o golpe de Estado em Honduras e no Paraguai, vimos a luta dos professores do México, vimos a situação dos profissionais da Argentina, que hoje lutam contra uma agenda neoliberal, e conhecemos também a realidade da Venezuela. Nós pudemos identificar aquilo que os grandes meios de comunicação não nos contam, nas lutas importantíssimas e como a privatização da educação tem sido a bandeira de toda a direita na América Latina. A
luta dos professores do México é algo incrível, que nós já nos solidarizamos a estes profissionais, mas nós conhecemos aquilo que não nos contam, de que essa reforma educacional, na verdade, é uma reforma trabalhista, é uma reforma para fazer com que qualquer pessoa seja professor, ou seja, a desprofissionalização da nossa profissão, é o que está acontecendo no México hoje. Para quem está na sala de aula da escola pública, conhecer a realidade de outros países nos empodera, porque nós identificamos que muito do que nós sofremos no Brasil, outros sofrem em outros países, mas também nós temos a capacidade de identificar a condição de nos unirmos e a nossa unidade internacional para a resistência ao que tem sido essa onda de ataques à escola pública. No caso do Brasil, nós estamos travando uma luta muito importante, que é contra o golpe, e esse golpe se materializa em tudo que o Michel Temer tem feito nesse momento. A proposta de limite de gastos para educação nos próximos 20 anos, a ideia de uma reforma da Previdência que retire direitos dos professores, das professoras e das mulheres, a ideia da terceirização sem limites, que vai fazer com que acabem políticas de concurso público, a própria lei do piso salarial profissional nacional e toda a sua política está ameaçada. Para 2017, a ficar este governo golpista. Se esse governo golpista prevalecer, nós teremos cortes drásticos em educação. Então, questões como a escola de tempo integral, como o programa de livro didático, transporte escolar, alimentação escolar, a própria política nacional do piso, ou seja, aquilo que é básico e essencial à escola pública, tudo isso estará comprometido se este golpe se concretizar e se a ponte para o futuro for se concretizando aí nas políticas, na legislação. É muito importante nós estarmos atentos ao que o Congresso Nacional tem votado, porque está em curso também a retirada dos royalties do pré-sal, que por lei estão destinados à educação e à saúde, e está em curso no Congresso a modificação dessa lei, trazendo ainda mais prejuízos para a educação pública no nosso país. Está com alguma dúvida relativa aos seus direitos? Nosso departamento jurídico esclarece. Tira dúvidas. Meu nome é Marília Garcia, eu sou professora na cidade de Candeias e eu gostaria de perguntar ao setor jurídico. O servidor público que aderir à greve, ele pode vir a sofrer alguma penalidade? O servidor público não pode ser punido por aderir à greve. As faltas advindas da adesão à greve não são faltas injustificadas. Assim, toda falta considerada falta greve, ela não pode ter nenhum tipo de penalidade em relação ao servidor. A súmula 316 do STF já consolidou o entendimento de que a adesão à greve não é considerada falta grave e assim não pode haver nenhum tipo de penalidade para o servidor que aderiu ao movimento grevista. O servidor que se sentir ameaçado, pressionado pela direção, pela superintendência ou por algum órgão do Estado, deve entrar em contato imediatamente com o sindicato para que nós possamos ajudar da melhor forma. Meu nome é Egídio Querino, sou professor de Passos. Eu gostaria de saber se o ex-efetivado, desligado em 31/12/2015 da Lei Complementar 100, tem direito ao FGTS. Pode. O servidor que foi atingido pela Lei Complementar 100 de 2007 e foi desligado em 31 de dezembro de 2015 faz jus ao FGTS, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, que entende que o servidor cujo contrato for considerado ilegal ou inconstitucional fará jus a esse direito. Lembrando que o servidor que foi aposentado neste período, mesmo pela Lei 100, não faz jus ao FGTS. Então, para maiores informações ou documentos necessários para o ajuizamento da ação, entrar em contato com o sindicato. Meu nome é Maria Antônia, da cidade de Passos, e gostaria de saber, quem está em período de designação, quem é designado, pode fazer a greve? Pode. Todo servidor, inclusive o designado, pode aderir à greve. O direito ao exercício da greve é previsto na Constituição, artigo 37, inciso 7. Então, todo servidor pode aderir à greve. Como as faltas
em razão da adesão à greve não são faltas injustificadas, não pode haver nenhum tipo de punição em relação a elas. O servidor designado não pode ser punido em razão da greve. Então, se isso estiver acontecendo com você, você procure o sindicato para maiores informações que nós podemos ajudar. Mulheres em Marcha. Veja agora o que a vice-presidenta da Internacional da Educação para a América Latina, Fátima Silva, tem a dizer sobre a violência contra a mulher. O Estado também é responsável pela cultura de violência contra as mulheres. Quando nós temos um governo golpista, que uma das suas primeiras medidas foi terminar o Ministério das Mulheres, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, eles também estão incentivando uma punição e uma cultura do desrespeito às mulheres. Não ao golpe, pela efetiva igualdade e equidade de gêneros e também pela força das mulheres. Vamos denunciar, não vamos aceitar nada que nos discrimine. A nossa força, a nossa voz tem que estar presente, até que um dia não precisamos ter políticas específicas para combater a violência contra nós mulheres, porque vamos estar em uma sociedade que homens e mulheres se respeitam. Esse é o meta e esse é o caminho que queremos chegar um dia, mas enquanto isso não chega, o Estado é responsável por cada ato de violência que nós mulheres sofremos. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. Momento CNTE. A palestra ministrada na manhã dessa quarta-feira no Encontro Nacional dos Aposentados mexeu literalmente com os presentes. Antes de começar sua fala, o educador físico João Jerônimo fez todo mundo levantar da cadeira e botar o corpo para funcionar. Olha, nunca é tarde para começar. Nós vamos falar para os aposentados, pessoas com mais de 60 anos, mas na verdade a velhice, biologicamente falando, começa a partir dos 30 anos de idade. Mas, na verdade, a pessoa pode começar e deve começar a atividade física lá nos bancos escolares, nos primeiros anos nos bancos escolares. E fazer da atividade física, do esporte, enfim, um estilo de vida por toda a sua vida. Os benefícios promovidos pela realização de uma atividade física são maximizados com uma boa alimentação. O nutricionista Vanderlei Catalão, segundo participante da mesa de debate do dia, chamou a atenção sobre o que devemos comer. A nossa preocupação na área de saúde é as pessoas chegarem a uma determinada idade, mas com qualidade de vida. Então é comer comida de verdade, não comer esses alimentos, assim, só alimentos industrializados, que eu denomino de sucatas, porque os nutrientes se perderam no refino, quando passa pelo moinho, quando peneira. Então, todos os nutrientes, os carboidratos, as vitaminas, os sais minerais, as proteínas, os lipídios que são necessários ao nosso organismo, eles vão embora. O sedentarismo é a quarta causa de morte no Brasil, perdendo apenas para as mortes por diabetes, tabagismo e hipertensão. A solução indicada pela Organização Mundial da Saúde é a prática diária de atividades físicas. Na segunda parte do dia, o secretário de Aposentados e Assuntos Previdenciários da CNTE, Juscelino Linhares Cunha, dirigiu o debate sobre as políticas da Confederação para aposentados e aposentadas. Não vamos nos calar diante de tantas atrocidades que esse governo aí está nos propondo uma reforma, né, imoral que aí está, onde nos tira todo o nosso direito, corta o direito. Eu acho que a reforma deveria ser para quem vai entrar no mercado, mas para quem já está aposentado, direitos adquiridos têm que ser respeitados. O 10º Encontro Nacional de Aposentados acontece até o dia 8 de julho no Hotel Parque da Costeira, em Natal. Mais de 170 pessoas de vários estados do país e Distrito Federal participam do evento. Obrigada pela companhia. Você fica agora com o nosso quadro de humor.